Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos militares e civis, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matfis 10.0. Professor Saulo, mais uma vez e mais uma semana aqui junto com vocês para resolver mais algumas questões, tanto de matemática quanto de física. Eu acabei postando alguns minutos atrás algumas questões que nós vamos resolver essa semana, durante esse fim de semana, já que hoje mesmo é sexta-feira. E vamos trazer questões bastante interessantes, desde assuntos mais variados até assuntos mais específicos que caem em prova. Algumas caem muito, algumas caem menos. E vamos ver o que essas questões trazem. E eu agora, particularmente, a gente vai discutir e solucionar uma questão que veio do Enem de 2023, uma questão de trigonometria, por sinal, uma questão fácil, que vai envolver o triângulo retângulo. Vamos ver o que a questão fala. O mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo em uma região plana. Tá aí. Devido aos fortes ventos, 3 cabos de aço de mesmo comprimento serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço perfeitamente esticado com uma extremidade no ponto P, a uma altura H do solo, e a outra extremidade num ponto no chão, como mostra a figura. Tá aí. Beleza. Os cabos de aço formam um ângulo alfa com o plano do chão, tá aqui, né? Esses ângulos alfa, eles são os mesmos e a gente vai ver algumas conclusões a mais. Eles formam um ângulo alfa com o plano do chão. Por medidas de segurança, há 3 opções de instalação. Opção 1, com a altura H igual a 11 metros e alfa valendo 30 graus, com alfa valendo 12 e alfa H valendo 12 e alfa 45, altura valendo 18 e alfa valendo 60, opção 2 e 3. A opção a ser escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível. Qual será a medida em metro de cada um dos cabos a serem instalados? A, 22 raiz de 3 sobre 3, B, 11 raiz de 2, C, 12 raiz de 2, D, 12 raiz de 3 ou letra E, 22. É um tipo de questão relativamente fácil, aplicação de trigonometria no triângulo retângulo, e pode ter aluno já se perguntando o que trigonometria estuda. Pelo menos o triângulo retângulo, a trigonometria no triângulo retângulo, que é a parte inicial da trigonometria que pode gerar dúvida em alguém. Gente, de um modo geral, a trigonometria no triângulo retângulo, especificamente, ela vai estudar as relações dentro de uma figura plana, nesse caso o triângulo, entre os seus ângulos e os seus lados. Certo? Beleza. Gente, nós temos aqui o mastro de uma bandeira e os cabos de aço, que formam o lado de um triângulo retângulo. E por acaso, esses lados de triângulo retângulo, esses cabos de aço que estão esticados desse ponto P do mastro da bandeira até esse ponto na região plana, ele é o maior lado desse triângulo retângulo. A gente pode pegar qualquer um dos 3 triângulos retângulos aqui. Por exemplo, eu vou pegar esse triângulo aqui que eu vou chamar de PAB. O ponto B que vai estar perpendicularmente a essa linha tracejada que pertence ao segmento correspondente à altura e a esse ângulo de 90 graus que está no plano do chão e que é perpendicular ao mastro. Esse é o triângulo PAB. Esse segmento vertical que corresponde ao mastro. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus
e desse lado o ângulo alfa. Ele te dá a altura que ele quer não, que já deu, e quer a menor extensão desse cabo aqui, desse maior cabo. E olha só, o segmento que corresponde a H é um dos catetos desse triângulo. Esse lado aqui, que está junto ao ângulo, é um outro cateto. O que a questão pede no final das contas? Ele pede a medida da extensão desse cabo aqui, que é a hipotenusa desse triângulo. Desse ponto P até esse vérticezinho que contém o ângulo alfa. Olha só. Ele quer a opção em que a medida dos cabos seja a menor possível e dá opções de altura, dá opções da relação de altura e ângulo. Tá bom. Olha só. Opção 1. A altura vale 11. A altura vale 11. O alfa vai valer 30 graus. Certo. Galera, se a gente quer descobrir a medida desse cabo aqui, que vale a hipotenusa desse triângulo, e temos a altura, a gente pode aplicar uma relação trigonométrica fundamental aí. Se a gente tem um lado que é oposto a um ângulo e queremos descobrir a hipotenusa, a gente pode aplicar a relação trigonométrica seno. Já que o seno de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo sobre a sua hipotenusa. E é o que a gente vai fazer agora. O seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é o H. O H, nesse caso, vale 11 sobre a hipotenusa, que é o que eu quero achar. A hipotenusa eu vou chamar de x. É 11 sobre x. Esse seno de 30, gente, existe uma forma bastante elegante e bonita de se demonstrar os arcos notáveis dentro no triângulo retângulo. E, assim, eles são fáceis e muitos professores têm que pelo menos fazer uma demonstração de onde é que surgem os arcos notáveis no triângulo retângulo. Mas aqui, para fins de resolução, a gente vai pegar os valores já existentes. O seno de 30 nos arcos notáveis, ele vale meio. O seno de 30 é igual a meio. Isso igual a 11 sobre x. Daqui a gente tira o seguinte. A gente está com igualdade de frações, é uma proporção. O produto do meio é igual ao produto dos extremos. Ou seja, o x, 1 vezes x dá x. E 2 vezes 11 dá 22. 22 metros. Tá bom. Essa é a opção 1. Vou colocar aqui como O1. 22 metros. Tá bom. A gente já tem a medida desse cabo esticado para a informação de uma altura e um ângulo. Opção 2. Para altura igual a 12 e alfa igual a 45. Novamente, já que a gente tem um ângulo e altura, nós vamos aplicar a relação trigonométrica seno de um ângulo. H igual a 12 e alfa igual a 45 graus. O seno de 45 é igual ao cateto oposto ao ângulo de 45 graus, ao H igual a 12 sobre x. Fechou.
Novamente, o seno de 45 ele é dado na tabela dos arcos notáveis. O seno de 45 ele é igual a raiz de 2 sobre 2. E esse valor aqui a gente consegue demonstrar, consegue provar pela questão do quadrado. Quando a gente desenha a diagonal de um quadrado e aplica o teorema de Pitágoras, a gente consegue achar o seno de 45 rapidamente. Raiz de 2 sobre 2 igual a 12 sobre x. O produto do meio é igual ao produto dos extremos. Raiz de 2x vezes x é igual a 12 vezes 2. Isso dá 24. Daqui a gente tira que x vale 24 sobre a raiz de 2. Galera, esse raiz de 2 ele não pode ficar aqui não. Ele fica meio estranho de se comparar as opções que a gente vai ter. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que a gente chama de racionalização de denominadores. Já que nós temos uma raiz no denominador, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador pela mesma raiz. Isso fica 24 raiz de 2. 24 sobre a raiz de 2 que multiplica a raiz de 2 sobre a raiz de 2. E olha só, esse x vai valer quanto? Isso é 24 raiz de 2. A gente tem o produto de duas frações, a gente pode fazer a multiplicação de numerador com numerador, denominador com denominador normalmente. Sobre raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz do número 4. E a raiz do número 4 é igual a 2. 24 dividido por 2, isso aqui vai dar 12. Ou seja, x é 12 raiz de 2. E olha só, a gente já pode começar a fazer uma comparação aqui, né? A gente já vê que o cabo, que a opção 2, por enquanto, é a melhor das opções. Tá certo. Porque esse 12 raiz de 2, por enquanto, ele é o de menor medida. E a questão que é exatamente isso. A questão pede a medida dos cabos sendo a menor possível. Então, opção 2, 12 raiz de 2 metros. E para finalizar, para ver se a gente consegue já a resposta, a gente tem a altura igual a 18 e o alfa valendo 60. O seno de 60 é igual ao cateto oposto, que são os 18 metros, sobre a hipotenusa que vale x. O seno de 60 ele também é tabelado. O seno de 60 ele vai valer raiz de 3 sobre 2. Isso também é provado com a parte do triângulo equilátero. A demonstração do arco notável do seno de 60, ele é demonstrável fazendo aplicações de geometria plana no triângulo equilátero. O seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso igual a 18 sobre x. O produto do meio é igual ao produto dos extremos. Isso é raiz de 3 vezes x igual a 18 vezes 2. 18 vezes 2 até ontem estava dando 36. Dividindo os dois lados da equação por raiz de 3, a gente vai ter
36 sobre a raiz de 3 e novamente vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. 36 sobre a raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 sobre a raiz de 3. Portanto, esse x vai valer 36 vezes a raiz de 3 sobre a raiz de 3 vezes a raiz de 3, a raiz de 9 que é igual a 3. Simplificando, 36 por 3, isso vai dar 12, certo? Isso é 12 raiz de 3 metros. Opção 3, O3, 12 raiz de 3 metros. Gente, com isso nós temos um gabarito, certo? A medida da menor desses cabos, a menor medida de acordo com as informações de altura e ângulo que a questão dá, já foram encontradas. Olha só, a opção 1 já não vale mais. É a mais longa dentre todas as três. A gente vai ficar entre a opção 2 e a opção 3. Gente, 12 raiz de 2 tá ali, beleza? O que vai pegar mesmo são essas duas raízes. A raiz de 2 a gente tem certeza que é menor que a raiz de 3. Que ainda é menor que a raiz de 4, que é 2. Essa raiz de 2, ela vale aproximadamente 1,412, não sei aproximadamente, mas as primeiras duas casas é 1,4 mais ou menos. E a raiz de 3 vale aproximadamente 1,71 alguma coisa. Só que as duas casas com a vírgula, o número decimal, pelo menos as duas primeiras casas equivalem a 1,7. E olha só, 12 vezes 1,4 é menor que 12 vezes 1,7. Portanto, a opção que vai satisfazer o problema é a medida correspondente a 12 raiz de 2. E 12 raiz de 2 é o que está na letra C. Letra C de Charlie. É o tipo de questão fácil, só que por eu estar explicando a resolução, por um lado pode parecer difícil, mas não. A questão é fácil, você precisa apenas aplicar relações trigonométricas no triângulo retângulo. E assim, questão fácil, se você fez e acertou, a nota vai aumentar, a TRI vai aumentar a sua nota. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Se isso aconteceu, por favor, curta, comenta, compartilha, se inscreve, compartilha para amigos que estão precisando. E é isso. Tamo junto, valeu!